Não, se não. Então vamos lá. Iniciando então com nossa oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Amém. Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora, Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Hoje é dia dela, né? Hoje é dia 24 de maio, de Nossa Senhora Auxiliadora. Reza uma oração que eu até passei no grupo aí, que ela possa proteger nossas casas, nossa família. Sempre bom a gente estar contando com a nossa advogada, auxiliadora dos cristãos. Então, nós estamos vendo os mandamentos, né? A gente já viu os três primeiros mandamentos, são mandamentos relacionados diretamente a Deus. O primeiro, o segundo e o terceiro está na primeira tábua, e agora nós vamos ver os demais mandamentos que estão na segunda tábua, e este se refere ao próximo. Bom, quando a gente fala do próximo, não fala assim somente de forma individual, né? Uma relação individual entre as pessoas, mas com um grupo de pessoas, com a sociedade em si, né? Então, o Jesus, quando estava no embate com um dos doutores da lei, e ele pergunta quais são os principais mandamentos, né? Ele fala que amar a Deus sobre todas as coisas, que está aí no primeiro, segundo e terceiro mandamento, relação direta a Deus, e amar ao próximo como a si mesmo, que são os demais mandamentos, né? Então, a segunda tábua. O quarto mandamento, então, né, ele trata-se com o próximo. Quem são os próximos, né? Então, como eu falei, a gente tem que ampliar isso aqui, a igreja ensina que a gente deve ampliar isso aqui para a relação nossa, né, com os demais sociedades, para uma sociedade doméstica, que seria, no caso, que é a família, né? A família que é a célula-mãe da sociedade. A sociedade de trabalho, né, o grupo de trabalho, a sociedade civil e a sociedade eclesiástica. Então, assim, de forma assim, mais resumida, seriam essas quatro principais sociedades. Então, vamos ver o que o catecismo nos ensina sobre o quarto mandamento. Aqui ele vai citar algumas passagens, algumas partes das Sagradas Escrituras, que eu vou ler aqui, que está dizendo o seguinte, né? Do quarto mandamento da lei de Deus, primeiro artigo, né? Desse capítulo terceiro. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te mandou, para que vivas longos anos e sejas feliz na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Então, honrar pai e mãe, conforme o mandamento de Deus, ou seja, um dever nosso. E a consequência, né? O que se ganha é viver longos anos e ainda mais feliz, né? Feliz na terra. Então, Deus nos manda honrar pai e mãe. O que quer dizer honrar pai e mãe? Nós vamos ver um pouco mais à frente sobre isso, que são os nossos deveres, né? E direitos para com a sociedade doméstica. No Provérbios, primeiro capítulo de Provérbios, diz assim: Meu filho, escuta a advertência de teu pai e não rejeites o ensino de tua mãe, pois serão diadema para tua cabeça e um colar para teu pescoço.
A diadema aqui é como se fosse uma tiara, uma coroa, né? Então, a advertência do pai. Então, o pai, né, tem essa dever de advertir o filho ou os filhos quando for necessário. Não rejeitar o ensinamento da mãe. Então, veja que são ensinamentos, né, do provérbio. Pois o Senhor glorifica o pai em seus filhos e consolida a autoridade da mãe sobre a prole. Quem honra o pai expia os pecados. Veja que interessante, né? Honrar o pai significa, tem como consequência expiação dos nossos pecados, ou seja, a gente consegue uma remissão. Cumprindo esse dever para com o pai, a gente consegue expiação de pecados. Quem glorifica a mãe é como se acumulasse tesouros, né? Esse tesouro aqui fala tesouro espiritual, né? Méritos no céu. Glorificar a mãe. Quem honra o pai será alegrado pelos filhos, e no dia em que orar, será atendido. Ou seja, é uma pessoa justa, né? Pessoa que honra o pai é um justo, e o Deus escuta a oração de um justo. Quem glorifica o pai terá vida longa, e quem obedece ao Senhor proporcionará repouso à sua mãe. Quem teme o Senhor honrará seu pai, e como a senhores servirá seus genitores. Com obras e palavras honra teu pai, para que venha sobre ti a sua bênção. A bênção do pai consolida a casa dos filhos. A maldição da mãe lhes destrói os alicerces. Não te glories da desonra de teu pai, pois a desonra do pai não é uma glória para ti. A glória do homem vem da honra do seu pai, e é uma desonra para os filhos a mãe desprezada. Filho, ampara teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto vive. Ainda que perca a razão, sê tolerante e não desprezes. Não o desprezes, tu que estás em teu pleno vigor. Não será esquecida a compaixão para com teu pai, e em lugar dos pecados terás os méritos aumentados. No dia da aflição, o Senhor lembrar-se-á de ti, e teus pecados desaparecerão, como o gelo ao calor do dia. Quem abandona o pai é como blasfemador, e é maldito do Senhor quem irrita sua mãe. Livro do Eclesiástico, capítulo 3, de 2 a 13. E ainda cita mais algumas partes aqui de Provérbios, Deuteronômio, claro que quem amaldiçoou o pai e a mãe verá sua lâmpada apagar-se nas trevas. Provérbios 20, 20. Maldito quem desprezar o pai ou a mãe, e todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, 16. Quando o viram, ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Eles não entenderam o que lhes dizia. Depois desceu com eles e foi para Nazaré. E lhes era submisso. Sua mãe conservava a lembrança de tudo isso no coração. Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e das pessoas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, 48 a 52. Então, esses textos aí estão nos dando aí várias partes, né, das Sagradas Escrituras, onde nós temos ensinamentos, né, dos livros do Antigo Testamento. E essa última parte aqui está falando daquela passagem que Jesus, né, se perde lá 3 dias, fica afastado dos seus pais durante 3 dias, né, e eles
aflitos, estão procurando, e Nossa Senhora, quando encontra, tem esse diálogo com ele. Então, é interessante, né, que Jesus, ele foi, Nosso Senhor, ele deu para a gente uma família, uma Sagrada Família como exemplo, né? Nós fizemos aquela meditação do mês de fevereiro, né, Sagrada Família. Depois fizemos em março sobre São José, né, que é o mês consagrado a ele. E esse mês de maio, né, estamos falando sobre meditação sobre Nossa Senhora. Então, a Sagrada Família é para nós o exemplo de uma família perfeita, uma família que deve ser imitada, né? Assim como São José é um exemplo de pai que deve ser imitado. E Nossa Senhora, a mesma coisa, um exemplo de mãe que deve ser imitação, né? Deve procurar, que as mães devem procurar imitá-la. Então, assim, Deus nos deu os exemplos para que nós víssemos, que nós tivéssemos conhecimento que é possível fazer como eles fizeram, né? Então, Deus podia ter vindo, por exemplo, Nosso Senhor podia ter vindo já pronto, com certeza, ele é Deus, ele pode qualquer coisa. Ele podia ter aparecido assim num passo de mágica, já homem feito, e, e pregar para a gente. Mas ele preferiu vir exatamente como qualquer ser humano. Veio com uma criança no ventre da mãe, nasceu, né? Então, um menino. Ele deu exemplo como bebê, como criança, como rapaz, como homem. Viveu 30 anos numa situação de que ninguém sabia quem era, né? Uma pessoa assim desconhecida. E os últimos 3 anos da vida dele é que ele se mostrou, né? Ele se mostrou, que ele evangelizou, que ele fez, né, o trabalho de preparação dos apóstolos e, por fim, né, a sua paixão, morte e ressurreição. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que a gente não deve ficar procurando as honras, né? Procurar ser pessoa conhecida, astro, né? Estrela, o que seja. E é isso que o mundo hoje faz, né? É isso que a gente vê, a gente preocupado muito com ganhar o mundo, né? Ganhar o mundo, ser famoso, ser conhecido, ser rico, ser isso e aquilo. Muitas vezes nem santifica dessa forma. Então Deus mostra que a gente santifica. Ele mesmo se mostrou dessa forma, né? Nossa Senhora, São José, se mostraram bastante humildes, bastante simples. Não precisou de nada disso e são honrados como tem os melhores lugares no céu, né? Nossa Senhora é a primeira, São José que com certeza tem o seu lugar de privilégio lá no céu. César, quer perguntar uma coisa? Quer falar alguma coisa? É, dentro do que você falou aí, é, sobre a vinda de Jesus Cristo, como você falou, poderia ter já, de repente, surgir já com o homem feito e começar a pregar, mas ele veio como criança, nasceu tal, e também dentro, e, em continuação a isso, né, ele nasceu numa família, né? Isso, Ele acho que também valoriza também a questão da estrutura familiar, né? perfeito, exatamente, exatamente. Que tem São José, tudo isso ocorrendo nos 30 anos, aí, vivendo aquela vida simples e tal, passando necessidades, né? Essas coisas sem riqueza alguma, mas a família estava ali. Uhum. Acho que eu queria falar. Não é isso? É isso, ele mostrou que Também, a gente deve também. seguir esse modelo, né? O mundo não é feito de estrela, o mundo é feito de pessoas simples. A grande maioria são pessoas simples. E a gente santifica dessa forma.
Então, ele mais que dá é como se desse um exemplo para nós, né? A maior estrela do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, viveu na simplicidade, sem ninguém saber quem era. Só nos últimos 3 anos da vida dele que ele se apresentou, né? E mostrou quem ele era, de fato. Então, quando ele começa a pregar, o que que os vizinhos dele, o que que as pessoas da região falavam? Mas quem é esse daí não é o filho do carpinteiro? Vamos dizer assim, não é um Zé qualquer, não é uma pessoa qualquer? Nós conhecemos ele, ele é filho de José, carpinteiro, e não aceitavam, muitos não aceitaram né, a mensagem dele. Tal era assim, o fato de ele não querer se apresentar como o Deus, mas como uma pessoa comum mesmo. E tanto que quando ele fazia os milagres, né, ele dizia para as pessoas, não espalha para ninguém, porque ele não queria se mostrar como um curandeiro, né? As pessoas iam aos poucos entendendo quem realmente ele era, né? Os próprios apóstolos que conviveram com ele não entenderam, né, durante muito tempo. Depois da ressurreição, depois de aparecer por ele por 40 dias, é que talvez ele estivesse já consolidando tudo aquilo que ele ensinou e que ele conviveu, que ele falou, né, com eles. Ok, então vamos lá. A pergunta 399 diz assim: que nos ordena o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. E a resposta do catecismo: o quarto mandamento, honrar pai e mãe, ordena-nos respeitar o pai e a mãe, obedecer-lhes em tudo o que não é pecado e auxiliá-los em suas necessidades espirituais e temporais. Então, em primeiro lugar, né, a sociedade doméstica, né, que é a família como sendo a célula mãe da sociedade, né, uma sociedade é feita por famílias, né? Então, Deus quis dessa forma. Então, ele veio numa família, tá? Uma família simples. E Jesus, como diz aqui o próprio Evangelho de Lucas, está dizendo aqui, ó, e lhes era submisso. Tá? Então, ele obedecia em tudo José e Maria. E ele crescia em sabedoria, idade e graça. Tá? Ele mostra para a gente como tem que ser o exemplo. Então, o filho deve honrar o pai e a mãe como? Respeitando, obedecendo-lhe, né, auxiliando, né? São as formas de honrar o pai e a mãe. E o que nos proíbe o quarto mandamento? Pergunta número 400. Né? Então, se ele nos deu uma parte afirmativa, ele sempre nos dá aqui uma parte negativa, ou seja, o que é proibido, né, com relação ao quarto mandamento. O quarto mandamento nos proíbe ofender os nossos pais com palavras, obras ou de qualquer outra maneira. Então veja como hoje em dia a gente vê tanta desobediência a esse quarto mandamento, né? Quando a gente vê um filho chamando o pai de você, chamando o pai de meu amigo, né? Eu já ouvi alguns pais dizer assim, meu melhor amigo é meu filho. Não, não pode ser assim. O filho não é o melhor amigo. A relação do pai e o filho é diferente de amigos, né? O pai é pai e o filho tem que obedecer ao pai de forma reverente, né? Era assim no passado, hoje em dia a gente vê tanta relação diferente, né, do normal. Isso acontece porque houve uma revolução, né? Uma revolução e a revolução protestante a gente vê essa coisa da quebra, né? Da família, a quebra da respeito à reverência com a família, a reverência com a igreja. Então começa assim, vai quebrando, né, as camadas. Começa pela família, depois para a relação de trabalho,
né, com a Revolução Francesa, Revolução Russa. Exato. E aí vem a Revolução do Concílio Vaticano II, né? E aí é a quebra da sociedade religiosa, né? Quando o Concílio Vaticano II aparece, né, quando ele acontece, ele acaba, assim, de certa forma, não ensinando mais a fé como era antes, né? Então, quebrando uma série de, de regras que a gente já tinha, de ensinamentos da fé católica, né? E hoje está cada vez mais, está crescendo cada dia que passa, né? Então, quando acontece, né, o filho ser irreverente com o pai, não tomar a bênção, por exemplo, veja como antigamente os filhos tomavam a bênção dos pais. Hoje, quase você não vê isso. Hoje a gente vê o filho falando de uma forma ríspida com o pai, com a mãe, né? Brigando com o pai, querendo algo que o pai, tipo, sei lá, brigar com o pai porque ele quer aquilo, e se não der, ele vai espernear, vai fazer um monte de coisa. Isso é o quê? Isso é uma quebra, isso é uma revolução, né? Da quebra do que sempre foi ensinado pela igreja. Essa reverência, essa honra do pai com do filho para com o pai. Na pergunta 401 diz assim: debaixo do nome de pai e de mãe, que mais pessoas compreendem este mandamento? Isso aqui é interessante porque é, o, é, em semelhança com o pai e a mãe, existem outras funções na sociedade e a gente também deve prestar assim, a mesma obediência. A resposta é assim: debaixo do nome de pai e de mãe, este mandamento também compreende todos os legítimos superiores, tanto eclesiásticos como seculares, aos quais, portanto, devemos obedecer e respeitar. Então, fala aqui o que ele está citando a gente tem aqui professores, tem aí autoridades políticas, né, o mandatário, porque todos esses cargos eles são concedidos por Deus. Lembra daquele diálogo que Pilatos tem com Jesus? E Pilatos fala assim: você não sabe que eu tenho o poder de te soltar ou de te, né, prender ou te soltar? Ele diz: tu não terias nenhum poder se não tivesse vindo do céu. Não teria nenhum poder sobre mim se não tivesse vindo do céu. Então, assim, todo o poder, mesmo que seja um tirano, acontece porque Deus permite. Então, se nós temos pessoas que estão aí nos liderando, é porque Deus permite isso, por algum motivo. Nós não sabemos, nós até reclamamos, nós até fazemos aí uma série de sei lá, fala coisas que a gente não deve, ou às vezes que a gente, né, quer o mal, coisa parecida, mas não é essa a forma da gente agir. Devemos obedecê-los, porque essa autoridade vem, né, de Deus. Então, o nome padre, por exemplo, quer dizer o quê? Pai. Padre é pai. Tá? Então, a gente deve obedecer. É um absurdo quando se vê, por exemplo, uma pessoa chamando o padre pelo nome dele. É como se estivesse chamando o pai com o nome da pessoa. Imagina, né? Você chamar lá Pacheco, chamar José, né? No caso do meu pai, né? É um absurdo, é uma total irreverência. A gente deve prestar muita atenção a isso, porque mesmo que ele seja mais novo que nós devemos. Ali, ele, é como se ele está representando Deus para nós. Né? Então, a gente precisa ter esse mesmo comportamento. A polícia serve para a gente também como um superior, né? Porque ele vai
manter a ordem. Imagina como tem uma situação, quando tem greve de polícia, o que acontece? O povo, o povo se solta, né? O povo começa a causar baderna. De pessoas que você nem imagina roubando coisas, né? Ou cometendo crimes, né? É um negócio assim que espanta. Então, muitas vezes, antigamente não era assim. Antigamente existia uma consciência melhor de que a autoridade, quando a gente recebia, quando a gente tinha para com a autoridade, era uma relação como se fosse uma relação de obediência mesmo, de respeito, obediência, né? Hoje não, hoje você vê uma pessoa briga com a polícia, briga com um juiz, briga com, sei lá, com a autoridade, um professor, dá murro no professor, já vi coisas absurdas assim, acontece. Por quê? Porque houve uma revolução, né, que foi iniciada lá atrás, lá no século XVI, foi começando por ali, aí foi aumentando, 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 e é do jeito que a gente está hoje aí, né? Sociedade cada vez mais afastada, né, da religião, né, da religião verdadeira, né, da religião católica. A pergunta 402 diz: de onde vem aos pais a autoridade de mandar nos filhos e aos filhos a obrigação de lhes obedecer? A autoridade que os pais têm de mandar nos filhos e a obrigação que têm os filhos de obedecer vem-lhes de Deus, que constituiu e ordenou a família, a fim de que nela o homem encontre os primeiros meios necessários para o seu aperfeiçoamento material e espiritual. Então, essa é a sociedade doméstica, né? O pai tem para com o filho deveres, né? Obrigações, né? Deve alimentá-lo, deve. Primeira coisa é sempre dar para o filho, né? A condição dele evoluir espiritualmente para que ele vá para o céu. A criação do filho deve pensar sempre no céu. Mas o que acontece hoje em dia? A maioria dos pais pensa em fazer os filhos em doutores. A preocupação principal é essa, a ponto de até deixar de batizar o filho, né? Eu já vi até situações dessa. Não vou batizar meu filho, vou esperar ele crescer para escolher a religião que ele quer. Não pode ser desse jeito, óbvio que não pode. Isso é uma loucura, isso chama-se revolução, né? Então, os pais, os nossos pais, né? Pelo menos o meu pai, o pai da maioria de nós aqui, eles nos colocaram, né, dentro da igreja, nos batizaram desde cedo, né, nos deram as condições da gente poder ser filho da igreja, crescer, né, ter uma vida, né, de igreja, tá? Ainda que não fossem assim religiosos, né, piedosos, meus pais não eram, né, assim, mas graças a Deus eles nos criaram dessa forma. Porque antigamente se tinha isso mais forte na consciência das pessoas. Hoje não tem. Hoje os pais, a grande maioria dos pais hoje, estão preocupados em ter, né? Muitos pais nem querem mais ter filhos, só querem ter animais, ter pets, né? Eles preferem ter dois, três, quatro, cinco pets em casa do que ter filhos. É um absurdo, né, o que acontece hoje. Pergunta 403 diz assim: tem os pais deveres para com os filhos? Os pais têm o dever de amar, cuidar e alimentar os seus filhos, de prover a sua educação religiosa e civil, de dar-lhes o bom exemplo, de afastá-los das ocasiões de pecado, de corrigi-los nas suas faltas e de auxiliá-los a abraçar o estado para o qual são chamados por Deus, né? Então nós temos dois estados, um estado
secular e o Estado religioso. Né? O Estado religioso ele é superior ao Estado secular, obviamente, né? Então, as famílias, elas ah, têm que estar abertas, né? Os pais têm que estar abertos, na verdade, tem a obrigação de colocar os filhos no caminho, né, de Deus, no caminho do céu. Então, a educação religiosa, né, a educação civil, dá o bom exemplo. Então, um exemplo ele é muito mais importante até do que uma orientação, porque o exemplo ele arrasta, né? Ele é mais forte do que simplesmente dar a orientação, né? Então, ter cuidados para os filhos não se enveredarem aí pelos caminhos errados, né? Corrigi-los quando eles faltam, quando estão nesses caminhos, né? Auxiliar e abraçar o estado para o qual são chamados. Veja só, às vezes um filho o, quer o lado de consagrado, né, religioso, e os pais hoje, né, os de hoje, são contra. Antigamente não era assim, antigamente você tinha, as pessoas ficavam, por exemplo, ontem a gente leu a história de Santo André Corsini, né, na meditação do dia 23 de Nossa Senhora, né? A história foi bem interessante. Eles antes de ter o filho já consagraram o filho a Deus, ou seja, querendo que eles fossem uma pessoa que servisse a Deus de forma mais ampla, né? E aí acontece que no começo da vida dele ele não faz isso, ele acaba se perdendo, né? Fazendo uma vida mais pecaminosa, né? E aí um dia a mãe chorando, né? Ele vê a mãe chorando e vai perguntar por quê e ela faz essa desabafo. Ela tinha um sonho que pensava que iria ser, né? Ele foi consagrado a Deus e tal, e que ela estava bastante decepcionada com o que ele estava fazendo. Aí naquele momento toca a graça nele, a graça toca nele e acaba ele tendo uma conversão muito súbita, né? Muito rápida. Ele vai para a igreja nesse mesmo momento, pede perdão a Deus, pede perdão pelos pecados que ele estava cometendo e se consagra como carmelita. E a partir daí ele passa a ser um grande santo. A história dele é bem interessante. Santo André Corsini. Então, antigamente você tinha a Santa Teresinha, por exemplo, a família de Santa Teresinha, toda de santos, né? Os pais são beatificados, são santos. Santa Zélia, São Luís Martã, Santa Teresinha, a grande santa, padroeira dos missionários. As irmãs todas entraram no convento. Então, que família, né? Então é assim. Às vezes tinha alguns casos interessantes, como o de Santo Tomás de Aquino, que os pais ricos não queriam que ele fosse religioso, ele tinha essa tendência, ele queria, e fizeram de tudo para ele desistir dessa vocação. Mas ele não desistiu, ele foi perseverante e acabou sendo esse grande doutor da igreja. Também o mesmo caso de São Francisco de Assis, né? Também o pai era muito rico, e ele, ouvindo uma pregação, ele acaba se convertendo assim de forma bem súbita. Ele larga tudo, deserda, né? O pai deserda ele e faz essa grande obra que são dos franciscanos. É bem interessante, você vê como a gente tem a situação, né? Os pais que são bem piedosos, católicos, e que formam os filhos, né? Nessa condição e acabam sendo grandes santos, né? Como, por exemplo, São Pio X. São Pio X é uma família grande, os pais bastante piedosos, bastante católicos, e ele acaba sendo o grande Papa, né? São Pio X. É interessante. Quando os pais têm já um exemplo a dar, é mais fácil para os filhos seguirem, né? Com certeza. Mas, em alguns casos, acontece que os pais não são nem tanto assim, mas Deus, né, consegue
pega um filho desses pais e acaba santificando de forma bem ampla, assim, bem interessante, bem notável, como são esses exemplos que eu citei. A pergunta 404 diz assim: Deu-nos Deus o modelo de família perfeita? Deus nos deu o modelo da família perfeita na Sagrada Família, na qual Jesus Cristo viveu sujeito a Maria Santíssima e a São José até os 30 anos, isto é, até quando começou a desempenhar a missão que o Pai Eterno lhe confiara de pregar o Evangelho. A Sagrada Família é o exemplo para todos nós, né? Uma família realmente que é modelo, né, para a gente poder copiar e a gente poder usar como nosso exemplo, né? Tanto Nosso Senhor como filho, para com os pais, e José e Maria, né, bebê com o filho. A pergunta 405: poderiam as famílias, se vivessem isoladamente uma das outras, prover a todas as suas necessidades materiais e morais? A resposta: se as famílias vivessem isoladamente uma das outras, não poderiam prover as suas necessidades, e é necessário o que elas se unam em sociedade civil a fim de se auxiliarem mutuamente para o seu aperfeiçoamento e para a sua felicidade comum. Então, como eu falei no começo, né, a gente tem aí a sociedade civil, que é a união das famílias. Então, Deus, quando proíbe, por exemplo, que as famílias não devem ter casamentos dentro da própria família, né, consanguíneos, é porque isso pode trazer uma série de problemas, né? Seria como se fosse assim um isolamento, né? Então, quando ele proíbe isso, né, as famílias elas se casam entre si e cada uma tem uma particularidade. Tem famílias que têm, sei lá, uma vocação para um tipo de negócio, né? Tem famílias que têm vocação para outro tipo, e elas vão se unir, vão cada um contribuir com a outra para poder a sociedade como um todo evoluir, né? Então, assim, tem famílias que têm uma predisposição maior para se envolver com comércio, outras com negócio, com outros com terra, né? Outros com engenharia. Minha família mesmo tem quantos engenheiros? Tem um, dois, três, três engenheiros. Tem um médico, uma farmacêutica, uma terapeuta, que mais? E um na parte de economia. Então, assim, as famílias vão se unindo e vão se ajudando mutuamente. E assim a sociedade cresce. A sociedade civil, ela ganha com isso. Então, o país ganha com isso, né? Porque é essa coisa de você ter famílias diferentes, né, se contribuindo uma com a outra, se ajudando mutuamente e não se isolando. Porque existem situações em alguns países na África, parece que tem alguns povos que eles se casam só entre as famílias. E aí criam uma coisa de quase que um isolamento, né? E sempre há uma questão de conflito, né? Parece que quando o filho casa e ele ganha uma família inteira, é uma confusão nada. Mas enfim, isso daí é uma coisa que Deus quis dessa forma, né? Que as famílias se fossem trabalhando uma com as outras para poder se auxiliar mutuamente e aí aperfeiçoar, né, a sociedade. O que é a sociedade civil? A sociedade civil é a reunião de muitas famílias dependentes da autoridade de um chefe para se auxiliarem reciprocamente e conseguir o mútuo aperfeiçoamento e a felicidade temporal, né? Então, existe aí, claro, uma liderança, né? Nem sempre vai ser questão de
eleição, mas pode ser, depende do tipo de forma de governo ali, né? Mas é preciso ter um conjunto de famílias, né, que estão formando então a sociedade civil governada por uma autoridade, né? Agora, esse aperfeiçoamento, né, ele tem uma finalidade que a finalidade é de se ajudar o doente, mas com fim na eternidade, não é pensando somente nessa questão temporal. Antigamente era mais fácil a gente ver isso, né? Existia uma colaboração entre sociedades, por exemplo, entre o empregado e o empregador, né? O patrão e o empregado, onde o patrão tinha uma certa responsabilidade de fazer com que o empregado também tivesse condição de ter um culto à religião, né? De poder receber os sacramentos, de ter, né, uma vida de religião na busca do céu, né? Hoje isso não existe mais, né? Hoje o patrão até ele quer mais que o empregado trabalhe mais que ele puder, né? Esse negócio de religião é secundário. Pergunta 407. De onde vem a sociedade civil, a autoridade que a governa? Nós já falamos sobre isso, né? A autoridade que governa a sociedade civil vem de Deus, que quer, que a quer constituída para o bem comum. Então, sempre é pensando no bem comum. Só que a gente vê hoje uma autoridade, né, que ela está mais preocupada em servir a si própria. Ou seja, o povo, né, a família que tem que servir a ele, não ele servir a família. É raro a gente ver hoje, em dia, né, um governante que pense dessa forma, né? Ele recebeu de Deus uma missão, né? Pouco tempo atrás a gente teve um governo federal que pensava isso, tinha uma missão de ajudar o povo, de ajudar a sociedade. Mas ele foi, assim, único entre tantos e tantos governantes que a gente vê por aí. Séculos passados a gente já viu, por exemplo, o presidente do Equador, esse era católico, ele, ele assistia a missa todos os dias, tem ideia. Mas, infelizmente, os maçons assassinaram ele, porque ele estava fazendo uma série de coisas que eram para o bem da sociedade. Escolas, favorecendo bastante, né, o desenvolvimento das pessoas. E o maçom não está preocupado com isso, ele está mais preocupado com dinheiro, com domínio, né? Alguns imperadores também recentes, né? O imperador Carlos da Áustria também, ele foi um imperador bastante católico, era um imperador bastante católico, frequentava a missa todo dia, mas foi praticamente tomar o poder de forma absurda, né? Isolaram ele na Ilha de Madeira. A história dele é bem interessante, mas ele não perdeu a fé. Então são raros, a gente vê assim, casos bem raros em que ele realmente sabia, tinha consciência de como ele tem que governar para um povo, né? Ele sabia ele tinha a autoridade vinha de Deus e ele tinha esse dever para com a sociedade. Pergunta 408. A obrigação de respeitar a autoridade que governa a sociedade civil e de lhe prestar obediência? Resposta: sim. Todos os que pertencem à sociedade civil têm a obrigação de respeitar a autoridade e de lhe obedecer, porque esta autoridade vem de Deus e porque assim o exige o bem comum. Então, está bem claro aqui, né? A gente, como ele está numa posição de, de autoridade, né? De líder, Deus permitiu isso, Deus é quem concedeu a ele isso. Então a gente tem que obedecer, porque é como a gente tem que
agir, né, com relação a esse mandamento, certo? Devem respeitar-se todas as leis a que são impostas pela autoridade civil. Aqui é importante, ó. Devem respeitar-se todas as leis que a autoridade civil impõe, desde que, aí vem a condição, desde que não sejam contrárias à lei de Deus, pois esta é a ordem e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Tem uma lei que diz que pode matar o filho no ventre da mãe. Essa lei é contrária a Deus. Essa lei ela pode ser desobedecida, né? De alguma forma você tem que, mas você não vai cometer um crime. Por exemplo, existe lei aí que é para autoriza o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma lei contrária, né, à lei de Deus, certo? Então, a gente deve respeitar as leis que não são contrárias, ou melhor, aquilo que é contrário à lei de Deus não deve ser respeitado, né? Porque esta ordem e esse exemplo foi nosso Senhor que deu, né? Nós não devemos nos colocar. Lembra que São Pedro falou? Antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, existem algumas situações, né, em que há uma desobediência civil. Por exemplo, um caso recente que ocorreu no México, em 1920, final da década de 20 e década de 30, os cristeiros, a Revolução dos Cristeiros, você lembra disso? A sociedade civil pegou em armas para lutar contra o governo que estava impedindo, né, as pessoas de professarem a fé católica, fechando igrejas. Então eles pegaram em armas e lutaram contra a autoridade. Por quê? Porque estava indo de encontro, né, à lei de Deus. Então, em certos casos, é permitido que haja esse tipo de luta, né? Até em armas, se for o caso. Como esse caso aí mesmo, foi bem, assim, bem crítico. E veja que interessante, né? Naquele exemplo, né, dos cristeiros, a igreja interviu para fazer um acordo com os comunistas, né? O presidente era maçom, comunista, e aí fizeram um acordo. A igreja entrou, o Papa Pio XI entrou nessa negociação, em que a sociedade civil iria entregar as armas em troca do governo parar de perseguir. E o que acontece? Obviamente que os comunistas não cumprem o acordo. Então, quando a sociedade civil entrega as armas, aí eles vêm e massacram todo mundo. Infelizmente, o Papa cometeu esse erro, né, de aceitar uma. Não se negocia com o comunista. O comunista não respeita. Não tem como se negociar com o comunista. O esquerdista ele não respeita nenhum acordo. Não tem jeito. A pergunta 410. Além do respeito e da obediência às leis impostas pela autoridade, os que formam parte da sociedade civil têm mais alguns deveres? Resposta: os que formam parte da sociedade civil, além da obrigação de respeitar e obedecer às leis, têm o dever de viver em harmonia e de procurar, segundo suas possibilidades, que a sociedade seja virtuosa, pacífica, ordenada e próspera para o proveito comum, com vistas à salvação eterna dos indivíduos. Então, sempre tem essa ressalva que o importante é salvação eterna dos indivíduos, né? Então, sempre com essa finalidade última que é a vida eterna. Tá? Bom, aqui a gente vai passar para o segundo parágrafo, que é o quinto mandamento, que eu acho que melhor a gente dar uma parada por hoje e continuar no outro dia, porque aqui vai
ter mais um tempo que não vai dar para a gente cumprir nossa programação de hoje, né? Com relação a esse quarto mandamento aí, algum comentário? Deixa eu todo mundo. Comentário que, graças a Deus, todos nós vivemos um tempo bom, né? A gente enxergou esse passado, né? Não Conseguiu. estou te ouvindo direito, minha prima. Não estou falando que, graças Agora. a Deus, a gente aproveitou esse tempo, né? Sim, com certeza. Hoje, a gente assistindo essa aula, a gente vê a diferença do nosso tempo, né? Muito. Para Eu, agora. eu trabalhando em escola, tenho visto muito, meu Deus, é cada absurdo. E Pois tem lá, está tendo a catequese toda sexta-feira, tem uma professora lá. E eu fiquei pensando assim, porque eu vejo, aí aconteceu uma briga entre alunos e um aluno chegou à mãe do outro. Eu fico assim pensando, meu Deus do céu, que catequista é essa, sabe? Exemplo, hein? Não é? Aí, esses dias eu estava pensando, eu vou assistir uma aula. Essa semana eu vou falar com Flávia para ver se eu posso assistir uma aula, que eu quero ver. É bom, é. Porque, meu Deus do céu, olha isso aí Porque não. não é porque Não tem no nenhum passado a gente controle, tinha sabe? ficava todo mundo quietinho ali na sala, respeitava o Não professor. tem Ninguém, controle. e Olha, hoje não. vou dar um exemplo aqui. Uma aluna, uma menina que passou por um problema muito triste, tá se recuperando, perdeu pai e mãe num acidente de carro no ano passado, em novembro, por aí. Ficou ela e o irmão. Então, a madrinha, sei lá, tia, estão se revezando, tomando conta dos dois. E ela estava de cadeira de roda, agora ela já está andando. Ela saiu da sala de aula e veio para a recepção. Quer dizer, a professora deixa o aluno sair da sala e não procura saber, não vai ver o aluno, nada. Eu que É, comecei a conversar com ela, chamei ela para perto de mim, comecei a conversar e tal. Por que você saiu? Aí fui indo com jeito. Vamos, eu vou entrar com você, vamos embora, vamos lá. Aí eu peguei, saí da recepção, peguei ela. Depois, primeiro eu falei, né, algumas coisas. Você conhece? Ela, é, você sabe por que que Jesus veio? Fui falando algumas coisas assim, né? E aí eu sei que eu consegui levar ela de volta para a aula. Mas eu fiquei assim, meu Deus, que professora é essa? que absurdo, né? Que a aluna sai da sala, sabe? E ela É, não procura saber, não vem, principalmente uma criança que está com 10 anos e que passou por uma coisa assim muito difícil, entendeu? com Sei certeza. lá. Aí Ela eu vou não ver se podia essa. deixar os outros para vir, mas que ele mesmo chamava alguém para tomar uma providência. Claro, claro, o que foi que aconteceu com Marina? Veja aí porque Marina saiu da aula. Sabe, não, nada. Ela segue. É da, sabe de onde é? Da Mãe Rainha. Hum, Ah, eu soube que é de é, Mãe ali Rainha. é meio teologia da libertação também ali. Pois é. Aí, essa semana eu vou falar com Flávia para ver se eu assisto essa aula. Eu quero assistir. É mesmo, assista para ver o que, é que você vai É, perceber diferente. tô doida para assistir. Muito bem, boa, bom testemunho aí. É, Marinei, fica calado aí. Pois é, estou só ouvindo aí, ótimas discussões. A minha opinião é sobre esse mandamento aí de honrar pai e mãe. Hoje em dia a sociedade já começa de maneira errada. Os pais que antes eram os filhos, que hoje, né, que nós devemos obedecer nossos pais. E é o contrário, hoje em dia os pais é que quando vai nascer uma criança já diz, já coloca lá no quarto a coroinha de rei, é a criança que manda. É quando já presenciei escolas em criança que faz coisa errada, a mãe já chega com advogado para proteger.
Isso. E é aquela superproteção, o filho é que manda, então tá tudo contrário aí. Tá. E isso está tendo um transtorno muito grande para a sociedade. Esse reflexo lá na frente vai ser bem pior, né? Porque como é que o pai não prepara o filho, faz Uhum. com que o filho mande, seja desobediente. E quando ele for adulto, tem essa questão da frustração também, né? Que os pais Isso. hoje em dia não deixam os filhos frustrarem, não Aham. dá um filho frustrar. E aí, quando chega lá na frente, o reflexo quando essa pessoa, quando for adulto, que ele for um pai, que educação ele tem, que exemplo ele tem para passar para o filho, né? Sim. E hoje em dia, às vezes, nem vai ser pai, porque a sociedade já tem esse negócio aí que você falou, de ninguém quer ter filho mais, né? Uhum. Nós não queremos ter filho, enquanto isso, lá do outro lado do mundo, os muçulmanos têm 10 Uhum. mulheres e cada uma com 20 filhos, né? Isso. E por aí vai. E é desse jeito, é o inverso do que se prega, né? Dos mandamentos da lei de Deus. É isso mesmo. Por isso temos que seguir aí, né, ensinando, repassando Exatamente. pessoas os ensinamentos do Evangelho, para você te resgata essa sociedade, pelo menos Cada um tem que para fazer a sua parte. Jesus, cada um fazendo sua parte, né? Aí Exatamente. nega aí na escola, dá a opinião dela sobre a catequese, para abrir os olhos das pessoas, né? Uhum. Com Como uma vez certeza. eu falo em escola, eu perguntei na sala de aula se alguma coisa lá que falaram de Deus, né? Aí deram uma risadinha lá porque o menino falou de Deus. Aí eu perguntei, todo mundo aqui acredita em Deus? Aí o outro falaram assim, eu acredito em Deus, acredito em Deus. Né? E vocês acreditam no inferno? Não, Deus me livre. Inferno? Se você acredita em Deus, você tem que acreditar no inferno. Aí eu fui explicar para eles, né? A diferença. Quem quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Pois é, se você quer ir para o céu, é porque você tem que temer o inferno. Se existe céu, existe inferno. Aí foi que eles ficaram assim meio assustados. Né? Mas é desse jeito, as escolas, sei lá, vem já da família, né? E assim, na escola, aqueles alunos que mais dão trabalho, que tem, como lá era disciplinar, né? Que tem alguma indisciplina, você vai ver, tem uma lacuna lá atrás. Falta Na família. falta um alicerce, porque A família família. é que dá educação e que é o alicerce. Pois é, a E escola é para ensinar, para educar, e não é para educar a E com criança, os né? pais. É isso que eu falar. A obrigação é de pai e mãe. E o exemplo maior que tem é da família de Nazaré, né? Sim. Exato. Que nós precisamos seguir. É isso. Todo cara desajustado, você pode ver que é um problema que teve na família. Ou o Com pai era certeza. deficiente, ou era uma família desajustada, tá? Mas é isso que acontece. A base de uma sociedade é a família. A família desajustada, Não, mas hoje em dia tem mais um perfil, mesmo tendo a família, quando o aluno, se não fosse acompanhado nas escolas, ele pode se desvirtuar lá. Hoje, até nas faculdades, os jovens estão se desvirtuando, de repente, está totalmente transformado, né? mas quando eu falo família, é uma família que está orientando de forma correta, não é uma família desorientada, né? Não, mas Nesse sentido. tem família de gente, tem famílias assim que orientaram e tudo mais, mas é como ver aí, ó, Mas é como raro, né? Paula conversou com a gente Acontece. lá Acontece, mas em São Paulo. Todas as colegas dela que foram para a PUC, quando ela encontrou, ela não reconheceu mais. Para a PUC não, para a USP. Quando ela encontrou, não reconheceu mais ninguém. As meninas se transformaram em bichos aí. acontece, claro que acontece. E, na verdade, eram pessoas normais, né? De repente, Mas eu acho que isso depende muito da base familiar, né? Dizendo, isso. Porque eu tenho um exemplo da filha de Clélia, minha prima, que está na UFBA fazendo direito. Mas ela segue a linha dela. Ela segue firme, né? tem E foi uma menina que tirou 98 esses, na redação, sabe? Ela consegue ser forte ali dentro. que Ana Letícia também passou pela UFBA e era quem tentava. Ela ficou neutra, não se metia, não falava, não rebatia nada, ficava na dela. Mas os outros todos, quem conseguiu rebater alguma coisa, foi assim, massacrado, entendeu? É,
Então, ela, para ficar numa boa, ela foi na dela, estudiosa, não precisava de nada de ninguém, ficava na dela lá, não ia. Uhum. Mas É, na vida eu acho dela, que tudo é a família. Sim, sim. A base é a família. Se não tiver, isso já era. Isso aí. Então vamos fazer nossa oração para a gente encerrar nosso tempo de hoje aqui, né? Então rezemos aqui uma Ave Maria, agradecendo a Nossa Senhora Auxiliadora, para que nos abençoe nessa noite e nos deu a graça de refletir um pouco sobre esse quarto mandamento, a importância disso para nós e para toda a sociedade, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Bênção, minha tia, bênção. abençoe. Amém. Uma ótima semana